Olá, bom dia. Estamos com a típica manhã de domingo em Amsterdã. Sensação térmica de 1 grau, bem típico esses dias cinzas. Estamos sentados num dos banquinhos aqui na beira do canal. Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre Kennedy, discos voadores e Marilyn Monroe. Qual é a louca ligação que esses três assuntos têm? Kennedy, Marilyn Monroe e discos voadores. Eles estão bem ligados, por incrível que pareça. Alguns documentos liberados pela Lei da Liberdade de Informação nos Estados Unidos deixaram pistas que nós podemos analisar para entender essa louca ligação que houve, hein? Até já! This is not the way. Pois é, esse não é o caminho. Não pode ser o caminho. Nós estamos num caminho completamente fora de questão, não é? Então, eu estava vendo uma reportagem aqui na Holanda mesmo sobre esse sistema de corte que eles estão fazendo em todas as áreas, né? Muitos livros, muitos vídeos estão sendo simplesmente cortados. No YouTube também. Os vídeos sobre ufologia, teoria da conspiração, já não estão fazendo parte da busca. Você não consegue ter indicações desses vídeos. Muitos deles, né? Estão sendo colocados para fora. E isso vai piorar cada vez mais, infelizmente. Ainda não sabemos até onde isso tudo vai chegar. Muitas pessoas que são inscritas são desinscritas. Então, quem não receber a notificação, dá uma olhadinha lá no canal. Entra lá no canal, na página principal, no canal Enigma, buscando resposta, vê que sempre tem lá o vídeo mais novo. Eu sempre publico no Facebook também, mas não sabemos até quando isso vai. Estamos passando por tempos complicados, tempos muito estranhos. Nós estamos esperando que alguma reação aconteça, que algo aconteça para mudar toda essa loucura que nós estamos enfiados, né? Mas vamos continuar até onde der, não temos outra opção. Enquanto der, vamos conversando, batendo um papo, que isso aqui é um bate-papo, né? Ninguém, como eu já comentei, ninguém aqui é dono da razão, ninguém aqui é o mestre de nada. Nós já batemos um papo como eu gostava de bater papo em Santa Teresa, no Bar do Gomes, com alguns amigos, sempre conversando, uma conversa informal, sem grandes crises, sem grandes brigas. Hoje, formar uma opinião está complicado. Portanto, quem puder, vá comprando seus livrinhos e guardando, porque daqui a pouco você não vai mais encontrar. E filmes também. Alguns filmes clássicos estão sendo retirados, né? Pois é, então vamos começar a bater um papo, por enquanto dá. Pois é, nós estamos sendo reengenheirados, né? Estamos sendo modificados, completamente modificados, tanto no aspecto social, técnico, moral, em todos os níveis. Nós estamos passando por isso agora. Como eu falei no vídeo passado, os Advanced Beings, os seres avançados, possivelmente estão por trás de tudo que está acontecendo agora. E essa é a agenda. Ou como o Mandalorian falaria, né? This is the way. Pois é. A turma não deve possuir, com certeza, o mesmo nível de moral, o mesmo nível de democracia, ou de algum sistema de liberdade que nós venhamos a conhecer na Terra. Devem ter sistemas completamente diferentes. Eu estava vendo uma entrevista do Richard Dolan, que escreveu o livro Eiri, né?
AD, ou After Disclosure, após a abertura ou após a divulgação, né? Seria quando o governo ou os governos fizessem esse anúncio público dizendo que essa turma existe. Já foi feito. Esse livro ele fala sobre os vários aspectos de abertura que seriam possíveis, né? E nós estamos naquele que ele chamava de conta-gota, está indo aos poucos, mas está indo. Mas estão fazendo um background, estão preparando a parte principal, preparando a infraestrutura para que isso aconteça. Tá? É isso que está acontecendo agora. Pois é, o Richard Dolan ele acha que tudo que está acontecendo agora no nosso planeta faz parte dessa agenda, da agenda que eu venho falando lá nos vídeos anteriores. Tem dezenas de vídeos aí para trás que eu gravei. Era bom que vocês dessem uma olhada lá. Quando eu falo dos híbridos, a hibridização de uma raça, de uma série de aspectos da nossa sociedade que seriam transformados para preparar o bote final, como dizer assim, o ataque final. Claro, não tem nada a ver com o socialismo, com o globalismo, com o comunismo, com o capitalismo, nada. A agenda é muito mais profunda, é muito mais sinistra do que nós pensamos. É muito mais fácil você dominar um planeta quando todo mundo está controlado. E se controla as finanças, o sistema de saúde, as viagens serão suprimidas, tudo mudou e não vai voltar a ser como era antes. Está em andamento. Uma moeda única, a divisão do planeta em setores, essa falta de liberdade de locomoção, tudo isso está embutido nessa agenda. E isso encaixa direitinho com aquilo que todos os conspiranoicos vêm avisando há alguns anos, algumas décadas, que ia chegar nesse nível. Agora fica mais fácil. Nós não podemos nem sair de casa. Não é? Controle total. Pois é, então toda essa história que nós temos conversado ao longo de vídeos, outros canais também falam sobre isso, o próprio David Icke, que é um dos mais famosos dentro dessa área, está agora completamente proibido de falar, toda essa turma, Jim Marsh, tem comentado sobre isso. E nós vamos comentar nesse vídeo de hoje sobre John Kennedy, Marilyn Monroe e os discos voadores. Toda essa história está interligada e tem tudo a ver com o que nós estamos falando nos vídeos anteriores, da Elite Collins, mas depois eu vou juntar todos esses caminhos, eles vão se encontrar nos ETs. Então vamos conversar hoje sobre John Kennedy. Foi um dos mais famosos presidentes americanos, até hoje é um dos grandes heróis na história da América. Nós vamos entender por quê, né? Ele virou um símbolo e foi misteriosamente assassinado numa investigação totalmente suspeita. Dezenas, centenas de livros foram escritos sobre esse assunto, filmes foram feitos, documentários, esse assunto continua até hoje. O ex-presidente Donald Trump pediu que liberasse toda a documentação, está lá, liberada. Eu vou comentar depois com vocês sobre uma reportagem que saiu em 2017 no jornal BBC News, um jornal londrino, falando sobre a liberação de mais de 30 milhões de páginas de arquivos da CIA sobre o fenômeno UFO, e agora, e outros mistérios, outros documentos que estavam classificados, que já foram desclassificados. Foi muita coisa. São 800 mil arquivos. Se consultar, é muita coisa. Tem tempo e vai encontrar respostas para grandes questões que nós estamos tendo. E sobre o assassinato de Kennedy, que nós vamos comentar agora, é preciso contar essa história toda, muita gente não conhece, para poder entender qual é a ligação dele com os UFOs, com Roswell, Marilyn Monroe também, e a morte de ambos. Então nós vamos começar a falar sobre isso agora. Começar com a história dele, até chegar lá em Roswell e até o assassinato dele. Pois é, como foi o assassinato do presidente Lincoln também, né? Tudo envolvido em conspirações, né? Na verdade, quando houve o assassinato do presidente Dente, o assassino foi capturado imediatamente. Ninguém viu quem disparou os tiros. Ninguém viu. Oswald ele foi capturado cerca de uma hora depois, numa outra parte da cidade. Ainda na década de 70, o ex-chefe de polícia de Dallas, Jesse Curry, disse que nós nunca poderíamos ter colocado Oswald naquela janela com rifle. Não fazia sentido, não tinha como. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Menos depois de uma hora mais ou menos depois do tiroteio, Oswald foi preso e levado sob custódia. Ele estava num cinema ao sul de Dallas.
E ele só foi preso porque um funcionário chamou a polícia dizendo que ele tinha entrado sem comprar o ingresso. O Oswald, ele jurou a sua inocência durante os 2 dias que ele teve sob custódia policial, proclamando aos jornalistas, ele dizia: eu não atirei em ninguém, eu sou apenas um bode expiatório. Na manhã de domingo, enquanto ele era levado da prisão da cidade de Dallas para uma transferência que foi anunciado publicamente, todo mundo sabia que ele ia ser removido, Oswald foi morto a tiros pelo dono de uma boate de Dallas, o tal de Jack Ruby, um homem com profundas ligações com as autoridades de Dallas e da máfia e com a máfia. Hoje está claro que a polícia de Dallas foi informada sobre a identidade do seu suspeito pela inteligência naval dos Estados Unidos. Quer dizer, ligaram para a polícia falando: olha, o cara suspeito é esse, está em tal lugar. O chefe da polícia, Jack Revel, declarou na época, o chefe da polícia na época, ele era tenente, ele declarou publicamente que voltou para a sede da polícia do Texas School Book Depository, o TSBD, com um agente da inteligência naval. Então, ele fez uma lista de funcionários da Texas School Book Depository, que eles estavam procurando documentos para mostrar que Lee Oswald tinha estudado nessa escola. E no topo da lista estava o nome do Lee Oswald, Harvard Lee Oswald, com o endereço do número 605 da Rua Elizabeth, em Dallas, né? Então o endereço nunca foi fornecido nem registrado, colocado em registros de empregos anteriores dele. Ele nunca esteve nessa escola, né? Durante o tempo, o Comitê de Investigação de Assassinatos, comandado por um tenente-coronel Robert Jones, do 112 Grupo de Inteligência Militar em Fort Sam Houston, em Santo Antônio, testemunhou que no dia do assassinato ele recebeu uma ligação de um dos seus agentes de Dallas que disse que um suspeito chamado Ash Riddle havia sido preso em conexão com o assassinato. Jones disse que verificou os arquivos da inteligência militar e descobriu que o nome Riddle era uma referência cruzada a Harvey Lee Oswald. Tudo engrenado, a engrenagenzinha toda pronta. O arquivo trazia o endereço do número 605 da rua Roosevelt. Ele recebeu essa mesma informação da inteligência naval. Agora, se a inteligência militar naval avisou a polícia de Dallas para encontrar, deu todas as dicas para encontrar Oswald, então nós vamos ver que tudo isso foi uma grande armação e que ele realmente entrou de bode expiatório. E aí nós vamos entrar na teoria da bala mágica, né? A bala que do nada atingiu Kennedy. É uma das coisas mais ridículas impostas ao povo americano. Essa controvérsia e a incerteza começaram no mesmo dia em que Kennedy foi morto. As primeiras notícias afirmavam que os agentes do serviço secreto pensaram primeiro que o presidente fora atingido por uma rajada de tiros de uma arma automática na área do Greasy Great Knoll, que era localizado na esquina noroeste da Dealey Plaza. Eles descobriram um rifle, e os investigadores da polícia descobriram um rifle no depósito de livros, onde ele supostamente atirou, né? Que foi descrito primeiro como um Mauser alemão, 7,95mm, depois alteraram dizendo que era um Mannlicher Carcano italiano de 7,65mm, que é o calibre da arma. Mas era uma arma da Segunda Guerra Mundial chamada arma humana, o tal do Mannlicher, que era tão ruim que ninguém conseguia acertar com ele. Mas que o cara acertou lá de cima do prédio, uma imprecisão incrível. Então eles disseram que Oswald tinha encomendado esse rifle de uma revista que anunciava esses rifles para vender. Nos Estados Unidos você compra isso, no Canadá também, compra pela revista, pela online. O saco de papel foi encontrado lá no depósito de livros, né, que disseram que ele tinha escondido o rifle ali. Então foi tudo muito bem armado. Nada fazia sentido, nada. O FBI não foi avisado, chamado para o caso. Quem resolveu isso foi um outro departamento. Eles ficaram praticamente de fora. Os principais funcionários do FBI tiveram todas as evidências de assassinato mandado para eles, sem cadeia de evidências ou supervisão. Por 2 dias inteiros, as informações foram mandadas por algum órgão outside, fora, né? Então, um dia depois do assassinato, o documento oficial do FBI, assinado pelo diretor na época, Edgar Hoover, esse cara é envolvido com UFO também, afirmava que nenhuma impressão digital de valor foi revelada na arma, e as caixas de cartuchos também não tinham sido disparadas, não tinha registros de pólvora dentro do magazine, onde se coloca as balas, nem na mão dele, nem no rosto, né, para mirar.
No domingo, esse rifle foi devolvido a Dallas e na manhã de segunda-feira ele foi transportado para a funerária Miller em Fort Worth, onde o corpo de Oswald estava sendo preparado para o funeral. A pessoa encarregada da casa funerária, Paul Grody, disse numa entrevista, relatou isso, que quando os agentes da FBI chegaram, colocaram a mão morta de Oswald no rifle e que ele teve dificuldade em limpar a tinta da mão de Oswald a tempo do seu enterro. E naquela noite, o promotor distrital de Dallas, Harry Wald, deixou escapar aos repórteres que já tinha falado: olha, nós encontramos as impressões digitais de Oswald no rifle. Tudo uma armação. Então nós vamos vendo que a coisa é muito barra pesada, né? Eu não vou ler todos os detalhes, senão eu ficaria horas aqui. Tem um livro fantástico que conta essa história com detalhes, que é o Crossfire, ou Fogo Cruzado, do Jim Marsh. Pois é, nós temos aí na imagem anterior, Jim Marsh. Fantástico, ele é um investigador, um jornalista investigativo, texano, baixinho, simpático, sempre com esse chapéu. Escreveu vários livros sobre ufologia e teoria de conspiração. Vários. Quem puder, leia os livros dele. E o livro dele, Crossfire, né, foi transformado em filme por Oliver Stone, que chama-se JFK, é famoso. Tem aí nas redes de stream, quem puder assistir, assista, porque em tudo isso que eu falei, mais alguma coisa, muito mais, que eu não falei aqui, né, por razões óbvias. No filme, nós podemos ver que ele argumenta que o assassinato de Kennedy nunca poderia ter sido cometido por um único atirador. E, portanto, deve ter sido uma conspiração. Uma das evidências que, na época, o promotor encarregado do caso, Garrison, citou foi um famoso filme, o filme de Zapruder. Esse filme está no YouTube, quem quiser vai lá, só digita JFK. Vai aparecer centenas de filmes, vão aparecer para você olhar. E tem esse filme desse camarada Zapruder, onde ele mostra uma pessoa atirando. A filmagem mostra, a única filmagem que mostra que alguém estava fora daquele prédio, né? O promotor tentou esclarecer a situação, o assunto, mas ele concluiu que a prisão de Lee Oswald como único atirador foi baseada em um complô envolvendo pessoas dos mais altos círculos políticos. Ele considera provado que Kennedy foi baleado de uma formação triangular e alvejado por 3 homens armados de diferentes pontos de vista. Exatamente. Isso tudo é documento já liberado, eu não estou inventando nada. Isso já está liberado, é só pesquisar lá. Os parentes do promotor foram ameaçados, o escritório dele foi grampeado, e isso aí só fortaleceu nele a crença de que o ataque só poderia ter sido realizado por ordem de oficiais de alto escalão. E por isso que ele continuou sua investigação, encontrando pistas de interferência da CIA, do FBI, da máfia, entre outros. Então nós vamos vendo que, mais uma vez, a verdade sobre o assassinato do Kennedy tornou-se simplesmente uma questão de confiança. Alguém confiava no governo, na mídia ou nas testemunhas e evidências, como está acontecendo hoje. Em 1991, uma massa de novas evidências foi apresentada ao público americano no filme JFK, de Oliver Stone, que foi atacado pela mídia na época, evidente, né? Antes mesmo de estrear nos cinemas. O Stone liderou uma campanha por uma nova investigação, citando o fato de que muitos dos arquivos do assassinato ainda estavam trancados pelo governo. O filme e o pedido do público pela abertura resultaram que o Congresso americano nomeou um novo grupo, um novo painel para examinar as novas evidências. O Conselho de Revisão de Registros de Assassinatos acumulou uma quantidade gigantesca de material, mas, como sempre, não chegaram a nenhuma conclusão e abafaram tudo de novo. Então, ele conclui achando que foi um tal de Sam Giancana, a máfia de Chicago, na qual Jack Ruby, que atirou em Lee Oswald, estava conectado, endossado por Lyndon Johnson e ricos petroleiros do Texas, indústrias de petróleo do Texas, que são inúmeras, são vários bilionários, que apoiaram um pouco mais ou menos a CIA. Então, tudo isso fazendo parte de uma conspiração gigantesca. E para completar, o ex-presidente Trump liberou o que faltava. Então lá, são milhares, ele liberou e saiu em todos os jornais, milhares e milhares e milhares de documentos sobre o assunto, notas, memorandos, quem quiser que vá pesquisar.
né? E aí que nós vamos entrar, fiz um super resumo, não vou me estender por esse assunto, que é extremamente longo e detalhado, tem todos os detalhes, datas de memorandos, etc., porque senão nós vamos escapar daquilo que nós vamos conversando desde os outros vídeos. Mas eu tinha que falar alguma coisa sobre isso que muita gente não conhece, desse presidente que foi tão famoso, e agora não vi por que ele era um herói americano. Por que até hoje ele faz parte do imaginário do povo americano como um exemplo de herói? Então nós vamos ver agora e depois ver na sequência o envolvimento dele com a ufologia e com a Marilyn Monroe, né? Já. Vamos começar então com o ataque japonês às Ilhas Havaianas, especificamente na Baía de Pearl Harbor. Eu estive lá com a Magda Mendes e fiz até um vídeo lá bem no local onde houve o ataque. Foi às 8 horas da manhã, no domingo, no dia 7 de dezembro de 1941. Com isso, os Estados Unidos entram na guerra na região do Pacífico. Eles só entrariam depois na guerra na Europa. A Europa já estava em guerra. Os alemães já haviam invadido a Polônia, a Holanda, aqui, a Bélgica, a França. Estavam aqui, nessa mesma rua aqui onde eu moro, na Eckerstraat. Os tanques passaram por aqui, as tropas alemãs, mas isso é uma outra história. O Kennedy, ele se alistou, evidente, ele se apresentou ali, tinha terminado Harvard, e se apresentou na Marinha, fez a academia, saiu como tenente e pegou o comando de uma lancha torpedeira. Lancha torpedeira são lanchas pequenas, é chamada PT Boat, a famosa PT-109. Tem filmes sobre isso, livros também. Era uma lancha muito veloz, com 24 metros de comprimento, 56 toneladas, feita em madeira. Eram ágeis, muito ágeis, parecia uma vespa. O terror dos japoneses. Os alemães também desenvolveram lanças de patrulha, mas as PTs americanas eram muito bonitas, o design bonito, eram todas construídas em madeira pela Chris Craft, etc., vários riggings, não eram detectadas pelo radar, era muito difícil, e a tática era atacar e fugir. Atacar e fugir, levavam 4 torpedos, tinham uma velocidade de mais ou menos 76 a quase 80 km por hora. Motores a gasolina. Eram extremamente perigosas, explodiam por qualquer coisa. Era uma bomba náutica. Mas essa era a lancha que o Kennedy comandava. A tripulação eram 3 oficiais, 12 a 14 marinheiros, né, com metralhadoras e 4 torpedos, 4 tubos lançadores de torpedos. E eles estavam em patrulha, resumindo, nas Ilhas Salomão, no arquipélago das Ilhas Salomão, no pleno Oceano Pacífico, fazendo patrulhas naquela área ali, porque havia o que se chamavam o Expresso de Tóquio, né, o Tóquio Express, onde havia uma série de navios, de comboios de navios que passavam para abastecer as tropas japonesas que estavam naquelas ilhas ali em volta. Todas elas dominadas pelos japoneses, ali onde foram acontecer as batalhas mais incríveis da Segunda Guerra Mundial. Midway, por exemplo, já tem um filme rolando aí na Netflix, vale a pena assistir. É um pouco teatralizado, mas vale a pena. Pearl Harbor também, para que vocês se entendam, quem gosta do assunto, evidente. Então, os americanos, o PT-109, entre outras lanchas torpedeiras, centenas delas, atacavam os comboios japoneses o tempo todo. Mas foi numa noite que um dos destroyers japoneses, chamado Amagiri, saiu do nada e conseguiu abalroar a lancha comandada por Kennedy. Ele tinha reduzido a marcha à noite, né, enquanto a tripulação estava procurando navios para atacar. Um vulto sai na escuridão que não deu tempo para ele acelerar e fugir, e a PT-109 foi cortada ao meio pelo contra-torpedeiro Amagiri. Ele estava entre as ilhas Kolambangara e Gizo. Quando passou o susto, 2 tripulantes estavam mortos e outros agarraram-se aos pedaços do barco que flutuavam, e assim eles, exaustos e atordoídos, tonto, imagina, passaram a primeira noite de sobrevivência no mar. Na manhã seguinte, Kennedy foi capaz de avaliar a extensão do caos da noite anterior e estava cercado de navios japoneses na área, e enfrentando as incertezas do mar, ele ponderou: ou luto ou me rendo. Eles preferiram lutar e todos saíram dos destroços e se dirigiram, né, foi uma decisão difícil de comando, uma das grandes decisões de comando da vida dele. Ele abandonou os destroços daquilo que foi uma linda lancha PT-109 e liderou seus homens nadando 5 km em direção a uma pequena ilha no horizonte. 5 km é coisa pra caramba no mar. Ele pegou um dos marinheiros feridos, colocou um salva-vida neles e rebocou esse marinheiro, prendendo a correia do salva-vida nos dentes, para que ele tivesse os braços livres para poder nadar.
Depois de 2 horas, todos chegaram à ilha. Estavam exaustos, desmaiaram na praia, todo mundo, imagina, só o susto e mais ainda ter que lutar pela sair da água, né? Ter escapado de uma bolagem daquela. Quando o Kennedy acordou, ele se deu conta que estavam bem mal. A minúscula ilha não tinha água nem qualquer tipo de alimento. Era bem, as ilhas do Pacífico são baixinhas. Depois de passar alguns dias naquela ilhota, ele avaliou as possibilidades de seus marinheiros, como é que eles estavam se sentindo, e pensou que não haveria outra alternativa que não fosse sair de lá. Eles teriam que ter força suficiente para fazer isso. E foram. Nadaram até uma ilha maior que eles estavam vendo ao largo, e o Kennedy rebocando o marinheiro ferido. Ele cuidando sempre do colega dele. Depois de dias sem comida e água, eles chegaram nessa ilha, e nessa ilha puderam se alimentar, pois tinha coqueiro, água. Então eles comeram aquela carninha do coco, tomaram leite de coco, água de coco, e isso os salvou. Então, depois não pararam ali, eles partiram para uma terceira ilha, a pequena ilha de Nauru, alguns quilômetros de distância, onde eles achavam que ia encontrar alguns nativos amigáveis. E foi o que aconteceu. Só que dessa vez os marinheiros ficaram esperando, ele foi até essa ilha com um colega dele, o alferes George Horse, que era um alferes, é tipo um marinheiro raso. E lá os habitantes da ilha de Nauru tinham uma profunda simpatia pelos americanos, odiavam os japoneses foram muito cruéis no Pacífico, e conseguiram levar uma mensagem para as tropas americanas que estavam numa outra ilha. Ele gravou essa mensagem, por isso tem sempre um canivete suíço, ele pegou um canivete e gravou no coco a seguinte mensagem: Nauru Island, quer dizer, Ilha Nauru, comandante, nativo sabe posição, 11 vivos, preciso de um pequeno barco, Kennedy. Pois é, aí com isso eles foram resgatados. O comandante da guarda costeira do acampamento Nova Zelândia recebeu notícia por rádio, mandou despachar uma equipe de resgate e eles foram todos salvos. Com isso ele se tornou um grande herói. Ele tinha sofrido ferimentos nas costas, voltou para os Estados Unidos, para Honolulu, se tratou e tal. Voltou para a guerra, pegou uma outra lancha torpedeira e salvou uma patrulha inteira de soldados americanos que estavam bloqueados numa ilha, estavam cercados de japoneses. Ele conseguiu, com a lancha torpedeira metralhando a costa, dar tempo dos soldados se salvarem, e a história vai por aí afora. Ele volta para os Estados Unidos depois disso, porque ele estava com muitos problemas nas costas, mas já como herói. Ele era o grande herói. Recebeu a Cruz de Honra, né? Ele tem várias condecorações. Ele foi promovido, né? Ele recebeu, deixa eu ver aqui, a Coração Púrpura, né? Purple Heart, que é mais a maior condecoração que um americano poderia receber. E aquela casca de coco ele tinha guardado na Casa Branca, quando ele foi presidente, ficava em cima daquela mesa da Casa Branca. Hoje ela está num museu. O sobrevivência, o nativo que levou a mensagem, estava vivo até poucos anos, e a National Geographic Magazine fez uma grande reportagem sobre eles, sobre toda essa história. Então ele era um sujeito assim, fantástico. Ele adorava velejar, como eu, velejava bastante com a Jack Kennedy, com os filhos, tinha um profundo amor pela vela, e era um esportista, evidente. Isso tudo vai moldando a imagem de um homem que era um herói de verdade. E aí chegamos à parte que todo mundo estava esperando. Os discos voadores e Kennedy. Com todo esse currículo dele, ele foi então convidado para fazer parte do staff do então secretário de Marinha James Forrestal. Super importante, ele é um dos 12 majestosos, Majestic 12, aquele grupo especial que trabalhava na pesquisa e ocultamento de tudo que se relacionava com os OVNIs naquela época. Ele era secretário de Marinha, equivalente a ministro da Marinha. Ele convidou o Kennedy para com ele viajar para a Europa. Nessa época a Europa estava completamente devastada pela guerra. A guerra tinha recém acabado, algumas semanas. Ele foi convidado para fazer visita a fábricas e instalações. Lá ele conheceu vários cientistas técnicos, onde possivelmente ele deve ter tido contato com as fantásticas pesquisas feitas pelos alemães, além de
ter participado como observador das reuniões em Potsdam. Quem não sabe, essas reuniões na cidade de Potsdam se reuniram os principais chefes do governo do mundo logo após a guerra. Era o presidente Truman, Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, e Stalin, entre outros. Toda a geopolítica do nosso mundo estava sendo definida naquela região, na reunião. Foi definida ali o que iria acontecer nos próximos anos. A guerra tinha deixado, a Segunda Guerra tinha deixado um impressionante número de mais de 60 milhões de mortos. Então, uma coisa impressionante. Nós temos conversado muito sobre isso em todos os vídeos que eu falo porquê. Sempre aquela questão do porquê que nunca se tem um momento de paz nesse planeta. Nem estamos tendo agora. 60 milhões, só na Segunda Guerra. Depois aconteceram outras guerras. Essa reunião foi realizada na cidade de Potsdam, perto de Berlim, na Alemanha, entre o 17 de julho e 2 de agosto de 1945, no Palácio Cecilenhof. Como eu comentei com vocês, os participantes foram a União Soviética, o Reino Unido, a Inglaterra e os Estados Unidos. Essas são os principais países aliados que derrotaram as potências do eixo. Então nós estamos aí vendo, eles concordaram em... Ali foi decidido, inclusive, a administração da Alemanha derrotada, ela foi dividida em duas, com o lado oriental controlado pela União Soviética e o lado ocidental pela Inglaterra, os Estados Unidos e a França. Foram vários países que dividiram a administração. Isso, para quem não sabia, deu um pouco de história que foi tirado das escolas. Havia um muro dividindo a Alemanha, o famoso Muro de Berlim. Muito bem, a Alemanha tinha se rendido incondicionalmente 9 semanas antes, no dia 8 de maio. E um dos objetivos dessa conferência incluiu o estabelecimento de uma ordem pós-guerra, questões relacionadas ao Tratado de Paz, e foi a partir daí que ficou decidido também pelos Estados Unidos o recrutamento de cientistas e técnicos alemães e tudo que fosse relacionado com a tecnologia desenvolvida na Alemanha durante a guerra, que estava anos-luz à frente dos aliados. Quer dizer, a União Soviética ficou com uma parte, os Estados Unidos pegaram outras, e aí foi que nasceu a famosa Operação Paperclip. Pois é, e Kennedy estava lá, junto com Forrestal. A Operação Paperclip ela envolveu a transferência de tecnologia alemã, em sua maioria pioneira, e também foi junto com essa turma o chefe do programa alemão de foguetes, que era o cientista famosíssimo von Braun. Ele era diretor da Peenemünde, da fábrica de Peenemünde, fabricava bomba V1 e V2, responsável por milhares de mortos na Segunda Guerra Mundial. Aqui na Holanda, na França, na Inglaterra, a cidade foi bombardeada por essas bombas. Ele foi o cabeça dessa história. Mas ele consegue ir para os Estados Unidos, recebe um status de residente, se transforma num cidadão americano exemplar. Depois ele escreveu uma reportagem se desculpando e explicando que ele não era envolvido diretamente com o assunto. Para evitar falar as palavras que a gente gostaria de falar, porque está complicado agora. Enfim, ele se transformou num cidadão americano, é um dos grandes pais da astronáutica americana. Recebeu a cidadania, e ele passou a desenvolver todos os projetos junto com a NASA, como centenas de outros. Pois bem, o assassinato de Kennedy, e assim como as controvérsias que existem em torno de Roswell, 11 de setembro, por exemplo, se resume a uma simples questão, a questão da confiança. Ou você acredita ou não. É como religião. Você vai acreditar em tudo que eles falam, não vai olhar o outro lado, não vai olhar as evidências que estão aparecendo? Pois é, acredite, você confia ou não confia? Com as evidências todas em desordem, atolado na polêmica, que acha que nós podemos confiar nos pronunciamentos do governo sobre a única culpa de uma única pessoa. Pois é, fazemos isso ou vamos confiar na montanha de evidências que abre buracos incríveis, gigantescos nessa história toda? Mas ninguém quer olhar lá. Em 1963, a morte de Kennedy foi legalmente apenas mais um homicídio no estado do Texas, já que não havia leis sobre assassinatos de presidenciais. E o encobrimento mostrou que por trás das autoridades federais, aquele homicídio foi transformado
num golpe de Estado Nacional. Então tá aí, tem muita coisa sobre o assunto. Eu falei lá em liberação de documentos, o governo Trump liberou muito mais documentos. Quem tem tempo, quem tem condições de pesquisar vai ver. Mas as evidências não adiantam nada atualmente. Mas é bom saber, eu estou contando a história dele, porque nós vamos fazer associação daqui a pouco com os UFOs, com a Marilyn Monroe, né, de como ele foi envolvido nessa história toda e ela também. Provavelmente não vai dar tempo para eu falar tudo nesse vídeo, para quem não fique mais de 40 minutos, fica complicado para poder fazer edição, etc. Eu prefiro manter esse padrão. Então nós vamos continuar. A continuação vem o envolvimento dele com os UFOs e a Marilyn Monroe. E nós vamos agora eu vou falar sobre aquele anúncio da BBC, que saiu sobre a liberação desses documentos. A notícia é essa. A CIA libera, eu falei 30 milhões lá atrás, desculpa, são 13 milhões. Deixa de ser muita coisa. Às vezes quando a gente comete esses erros aqui gravando, escapa. Às vezes na edição também a gente não vê. Desculpa. Então a CIA liberou 13 milhões de páginas de documentos. 13 milhões já é muita coisa. Desclassificados online. Isso foi publicado no dia 18 de janeiro de 2017. Já tem tempo. Mas ninguém prestou atenção. São cerca de 13 milhões de páginas de documentos desclassificados da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Tudo isso online. Os registros incluem avistamentos de OVNIs e experimentos psíquicos do programa Stargate, o portal estelar, que há muito também tem participado, tem sido um assunto de frequente, né, nos canais de teoria da conspiração, Stargate. A mudança ocorreu após longos esforços de defensores da liberdade de informação que abriram um processo contra a CIA. O arquivo completo é composto por quase 800 mil arquivos. É muita coisa. Esse tesouro inclui os papéis até do secretário de Estado Harry Kissinger, que foi secretário de Estado no governo do Richard Nixon e Gerald Ford, bem várias centenas de milhares de páginas de análise dos departamentos de inteligência, falando sobre desenvolvimento científico de pesquisas, tudo ligado ao Departamento de Defesa. Entre os registros mais incomuns estão documentos desse projeto que eu falei, o Stargate, que ligava com poderes psíquicos e percepção extrasensorial, inclusive sistemas de projeção mental, né? Você se projetar para poder fazer espionagem, projetar o seu corpo astral, seja lá o que for. Nós temos, por exemplo, registros que incluem testes na época era uma celebridade, Uri Geller, isso foi em 1973, ele é famoso em 1973, que ele envergava garfos e colheres, né? Ele já era um artista consagrado, quanto a agência trabalhou com ele também. Tem tudo sobre os JFKs, que eu vim falando agora com vocês. Esse material está lá bem detalhado. E esse conjunto que são incomuns tem relatórios sobre discos voadores. Embora muitas dessas informações estivessem disponíveis ao público desde o meado da década de 90, o acesso era complicado. Como eu falei para vocês uma vez, é complicado saber o caminho das pedras. Os registros estavam disponíveis apenas em 4 computadores físicos localizados nos fundos de uma biblioteca dos arquivos nacionais em Maryland. E você só podia consultar entre 9 horas da manhã e 16h30, e 4h30 da tarde. Isso por dia. Então era muito limitado, era complicado. Um grupo sem fins lucrativos que entrou num processo contra a CIA, o Muckrock, ele processou a CIA para forçá-la a fazer o upload da coleção em um processo que levou 2 anos. E ao mesmo tempo o jornalista Mike Best fez o crowdfunding com mais de $15 mil na época para poder visitar os arquivos e imprimir e carregar isso publicamente, né, os registros, colocar um por um, impressionando a CIA, impressionando para que ela imprimisse, né, ela escaneasse os documentos e pudesse disponibilizar gratuitamente. E eles conseguiram. Em novembro, né, como está na notícia, a CIA anunciou que publicaria o material todo o arquivo desclassificado que estaria disponível no site da biblioteca da CIA. Tá aí, é só ir lá. Vai ter que falar, tem que saber inglês. Alguma coisa tem que ser, não existe jantar de graça. Tem que ir lá e pesquisar, tem que ter paciência, isso está disponível. Eu tenho comentado muito, batido sempre nessa tecla.
Ah, não tem provas, porque ninguém... Está lá. Já existe. Não, ninguém está procurando. Não estou procurando, como eu já disse, não me interessa mais avistamentos de luzinhas que o disco passou e não passou. Os caras já estão aí há muito tempo. Já tem registros incríveis sobre isso, oficiais do governo. Em 2018, a Marinha liberou aqueles vídeos, que foi uma coisa, para mim, foi um acontecimento que eu não esperava ver isso em vida. Foi impressionante quando eles liberaram aqueles filmes, e afirmando, e depois o Pentágono chancelou, não, está aí, os discos tic-tac. E é uma parcela muito pequenininha dessa história toda. Nós vamos continuar a falar sobre Kennedy e o envolvimento dele com os discos, sobre Marilyn Monroe e a ligação também com a equipe Collins. Não esqueci, não. É que há muita coisa para falar e o tempo não é muito tempo que eu tenho para poder produzir os vídeos para vocês. Mas nós vamos caminhando aí, ok? Um abração. Nós estamos aqui na Holanda sobre a segunda tempestade da chegada da primavera. Aqui são comuns as tempestades que se formam no Canal da Mancha. Amsterdã fica perto do mar, né? Os ventos chegaram a mais de 100 km em alguns lugares, aqui a 100 km. Estamos sobre alerta amarelo. E no Canadá, vento de 100 km seria alerta vermelho. Aqui é amarelo, o pessoal está mais habituado. E dura dias, né? O vento fortíssimo e frio. Mas faz parte, a Holanda é assim. Um abração a todos vocês, se cuidem e até já.